Bom, boa tarde, pessoal. Oficialmente aí, antes de começar a aula. Pessoal, eu vou. A ideia, a gente estava conversando um pouquinho antes também de algumas dúvidas e tal. Eu vou dar uma revisãozinha rápida, tá? No que a gente fez na aula, que seria na aula passada, que eu deixei gravada para vocês quando eu estava lá na Colômbia, né? E a gente vai então eu vim hoje só bem rapidamente, mas aí quem não viu, vê. E eu queria, assim, incentivar com vocês algumas técnicas para vocês também, não só fazerem na Raspberry, mas basicamente, tirando a parte depois que nós vamos fazer a parte de conexão com os componentes, né, com os dispositivos, com LED, com sensores, tudo dá para a gente testar no computador antes de ir para a Raspberry. Então, o que significa que dá para todo mundo testar, todo mundo tirar dúvida, e depois, né, quando vocês estão reunidos no grupo, aí vocês ir lá e implementar na Raspberry, porque acho que é importante, tá bom? Bom, com respeito ao setup, a gente foi até interessante, o Rodrigo estava comentando aqui. É, a aula anterior, né, que eu deixei gravado para vocês, foi eu deixei a aula gravada a 15 a 16. A 15, não, 16A e 16B, né? É o setup lá do setup do Raspberry, que era a sequência, basicamente a mesma sequência que a gente fez no zero, né? É a sequência que a gente tem, basicamente, que a gente tem lá, se pegar o setup aqui no livro, né? É aquela sequência que tinha aqui, que lá no livro eu deixei, já fala dos dois, né? Tanto do zero quanto do Raspberry Pi, né? E quando eu fiz aqui pro Raspberry, né? Eu chequei, e como eu fiz há 2 semanas, eu baixei a última versão do sistema operacional e tudo funcionou direitinho, inclusive, né? Inclusive a parte do swap de memória, né? Essa parte de subir aqui o setup da memória. E o Rodrigo acabou de comentar comigo que aparentemente tem uma nova versão do sistema operacional do Raspberry, que saiu essa semana, né? Semana passada, essa semana, que aparentemente é automático o swap. Então de repente, não precisaria fazer isso que vocês fizeram lá no caso do zero. Tá? Mas a sequência, basicamente, então, vocês só vão quem não fez ainda, dar uma checada nessa questão, eu vou dar uma verificada. Instalar a câmera, a mesma coisa, os processos são exatamente o mesmo, né? Que a gente fez lá. Uma coisa que agora é nova e totalmente opcional, eu nem coloquei na aula, né? Que é se vocês, como agora, o sistema operacional que vocês vão baixar é o desktop, vocês poderiam usar também o desktop do Raspberry, quer dizer, a maneira mais fácil de usar o desktop é ir lá, colocar um teclado, né? Colocar um teclado lá, um teclado e mouse nas entradas USB, colocar a saída HDMI para uma tela, ou usar vamos dizer assim, um desktop remoto, tá? Que eu uso usando o VNC, né? Isso é totalmente opcional para quem quiser fazer, né? Eu acho que para projeto é muito melhor a gente continuar fazendo do jeito que a gente tem feito, né? A gente faz o que a gente chama o headless lá, né? A gente trabalha no computador usando o SSH, que a gente vai fazer a comunicação com o Raspberry. Mas se quem quiser, vai lá no sudo rasp config, né? Você entra lá no terminal sudo rasp config, né? Pode fazer remoto, tal, né? Usando SSH. E você vai habilitar o VNC Server, tá vendo? Tem uma opção aqui de interface options, e aí você vem aqui e dá um VNC e habilita ele, tá certo? E beleza. Uma vez que você habilitou, você tem que ir no seu computador, tá certo? E instalar o que a gente chama de VNC Viewer. Aí vai lá, VNC Viewer, baixa para Windows, para Mac, e aí vocês vão ter um negócio desse aqui, ó, né? Vai aparecer um aplicativozinho lá, VNC Viewer, tá certo? E aí você vai configurar esse cara aqui com o teu IP address, né? E aí se você clicar nele, você vai ver o desktop do Raspberry na tua máquina, tá? Então eu tô aqui, eu tô com meu Raspberry, tá na mesma, uma vez que ele esteja na mesma rede, tá? Tá beleza, tô aqui conectado. Aí você vem aqui, ó, eu tô conectado na minha rede, que é o ViTimeCap, tá? Aí você tem aqui lá, se você quer programar, eu tenho o Tony para programar aqui, eu tenho o Chromium para fazer
é o web browser e assim por diante, né? Quando eu quero desligar, eu venho aqui, dou um reboot ou dou um shutdown no terminal. Por exemplo, se eu quiser, eu venho aqui e posso dar lá o famoso do HTOP aqui, né? Para gente ver como é que está tá funcionando, né? Aí você pode programar, por exemplo, para marcar, para sempre ver como é que está a temperatura aqui em cima, e assim por diante. Quer dizer, vem aqui e trabalho aqui, né? Da mesma maneira que você trabalha lá externamente no computador. Então, é mais uma opção. Né? Em geral, às vezes, como ele está aqui, às vezes eu venho aqui, por exemplo, o HTOP, eu deixo nele, algum teste que eu preciso fazer, eu venho, uso no terminal dele, mas, em geral, quando eu programo, eu faço uma coisa, é mais prático, acho que mais tranquilo trabalhar fora. Tá? Então, gosto, gosto de vocês aí. Tá bom? Então, é isso. Então, fez o setup, vamos instalar lá. Legal. Bom, eu também na aula passada eu falei um pouco para vocês do que era o SLM, né, o Small Language Model, a gente falou um pouquinho dos Transformers, tal lá, né? Você lembra que eu só fiz muito por cima, né, dando uma geral, que é essa arquitetura, que é a base dos modelos de linguagem, né, que é o Transformer, que na verdade o ponto principal são as cabeças de multi-atenção aqui, o attention, né, que é que vamos dizer assim, aonde eu vou olhar como que as palavras estão relacionadas, né, ou tokens, né? Lembra que é uma subpalavra lá, né? Eu tenho o encoder e o decoder, né? Então, por exemplo, todos esses modelos que a gente está acostumado a ver, o GPT, Gemini, eles são decoders, né? São modelos que trabalham com essa segunda parte aqui. Quer dizer, na verdade, eu vou ter ele tem vamos dizer assim, dado uma palavra inicial, ele vai lá, vai gerar uma palavra seguinte, eu trago de volta para cá, ele segue uma outra, e uma outra, e uma outra, e aí ele vai, né, a gente vai gerando, ele faz um gerador de texto, por isso que, né, é um generative AI model aqui, né, porque ele gera, e aí pode ser texto, pode ser imagem, né, ele pode ler texto, ele pode ler imagem, interpretar, etc, etc, né? A gente viu que a gente tem tanto modelos fechados quanto abertos, né? Dentro do nosso mundo aqui do SLM, nós vamos trabalhar principalmente com os modelos abertos. Tem os modelos abertos lá chineses, que cresceram demais agora, principalmente em 2025, né, como o DeepSeek, o Queen, né, tem o Kiwi também, eu usei menos, mas também é um modelo legal. E o FI da Microsoft, o Gemma da Google e o Llama da Meta. O mais importante deles continua sendo o Llama da Meta, porque foi o modelo que continuou crescendo, totalmente aberto, e basicamente todos os outros meio que saíram dele, né, ou estão evoluindo a partir dele, né, a partir dos modelos do Llama aqui da Meta. Né? Então, isso vocês viram bastante, a gente entrou nisso daí, aí nós vimos que os LLMs lá, né, quando você tem um modelo que é treinado, aí, em geral, eu faço pruning, distillation e quantization para me chegar realmente no meu modelo pequeno. No caso, eu expliquei um pouquinho em detalhe, lembra que a gente saía do Llama, lá desde do Llama 70 bi aqui, 70 bilhões de parâmetros, para chegar nos modelos aqui embaixo, nos modelos que são otimizados para poder rodar no Edge. Por exemplo, nos Small Board Computer aqui, né, no Raspberry, tanto em celular. Na verdade, o grande foco desses caras, quando desenvolvem esses modelos, é para trabalhar com o mobile, né? Trabalhar com o celular, mas que são relativamente compatíveis com os SMB, né? Small Board Computers aqui, como Raspberry, como uma NVIDIA, Orin, e assim por diante, né? Só para lembrar, a Prune, né? A gente tinha... Eu não entrei nesse detalhe, mas só para chamar a atenção para vocês, eu falei em geral, mas eu tenho dois tipos de pruning, que é o pruning não estruturado, que a gente chama, é quando eu venho aqui e desligo, né, todas as conexões que são mais fraquinhas, que são pretos de zero, por exemplo, né? Ou estruturadas, quando eu arranco assim, pedaços inteiros do meu modelo, né? Então eu realmente vou reduzir o modelo de uma maneira mais substancial, tá? E o Knowledge Destination, que é muito importante, lembra que a gente comentou, professor-aluno, eu tenho um capítulo, deixei no livro para vocês, para entrando, está aqui o capítulo do livro, né? Onde eu dou um exemplo usando o MNIST, só para vocês terem uma ideia. De novo, é importante saber, né? Como é que é, porque realmente pode ser que na vida real, uma hora, vocês estão trabalhando em alguma empresa, de repente vocês precisam pegar um modelo pequeno
e vamos um modelo e fazer uma knowledge distillation para gerar, mas é importante entender como é que a coisa funciona, né? Tá bom. Aí lá no livro a gente tem o capítulo do Small Language Models, eu dei uma revisada neles, atualizei para o que a gente está vendo na aula nesses dias. A gente tem alguns frameworks aí, né, que nos auxiliam a rodar esses modelos no Edge, no nosso computador, por exemplo, o Llama CPP, ou uma biblioteca Transformer, uma biblioteca Python, né, baseada em PyTorch, lá da Hugging Face, tá? E o Llama. O Llama, que eu acho que hoje pelo menos é o que eu mais gosto, eu acho que ele é super rápido, está evoluindo tremendamente, né? Tem até umas apostas que, vamos dizer assim, a NVIDIA, a Qualcomm, que acabou de comprar o Arduino, né? Quando tinha comprado a Edge Impulse, comprou o Arduino, falam que o próximo vai ser o Llama. Não sei. Vamos ver aí, né? Eu tenho uns amigos que são da ST dos Estados Unidos, fica brincadeira. Não, o próximo é ST. Aí ele fala, não, eu pago 2 pizzas que o próximo vai ser o Llama. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Está tendo umas consolidações aí, né? Na nossa área de Edge. Mas a ideia, então, é que a gente venha lá, vocês abaixem, né, o Llama, tá? Então, para a gente abaixar no Raspberry, eu vou vir aqui, né, vou copiar essa linha, tá certo? Vou copiar essa linha, vou trazer essa linha lá para o Raspberry e ele vai instalar o framework, né? Vai instalar o Llama, que vai ser o cara que vai nos ajudar, então, a rodar esses modelos, né? Inclusive, eu rodei isso aqui, está na minha Raspberry 5 aqui, ele avisa, ó, não encontrei nenhuma GPU, nem NVIDIA, nem AMD e tal. Então, ele vai rodar só na CPU. Beleza. Quando eu instalei no meu Mac, ele já reconhece a GPU que tem dentro do Mac e ele já fica otimizado para o Mac. Se vocês tiverem o Windows aí conectado com alguma GPU da NVIDIA ou da AMD, ele vai reconhecer e vai ficar muito mais rápido, porque na hora de rodar o modelo, ele vai usar a memória da GPU para rodar e não da CPU. Tá? Então, quer dizer, ele já faz automaticamente esse balanço, tá bom? Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, né, também, que também vocês podem instalar o Llama na máquina de vocês, tá? Tanto aqui no Mac, no Windows, né, ou na máquina, se alguém tem máquina Linux, vai ser da mesma maneira no Raspberry e no Linux. A vantagem no Mac e nas máquinas Windows, que tem assim, as novas versões do Llama, quando vocês instalarem, né, vocês vão ver que vai aparecer aqui em cima, ó, vai aparecer um Llaminha aqui. Então, se você tem Windows, você vai lá, abaixa, vai lá na página, né, vai na página, dá um clique ali no Windows, ele vai baixar um executável, você executa, ele vai ficar instalado, ele vai aparecer, ele vai ficar sempre rodando na tua máquina. Você pode tanto usar o terminal, como a gente faz no Raspberry, quanto você pode clicar aqui, ó, Open Llama, e ele vai abrir para a gente, ele vai abrir uma janela parecida com a janela quando vocês abrem o ChatGPT e tal, que ajuda, né? Por exemplo, aí você vai vir aqui, por exemplo, você vai rodar lá, deixa eu pegar aqui por exemplo, ó, um Llama 3 bilhões. Aí você vem aqui, pode fazer uma pergunta qualquer aqui, né? Qual é, sei lá, a capital do Brasil, né? Ele vem aqui e vai te responder, agora ele está baixando, ele vai demorar um pouquinho a primeira vez, na verdade ele é igualzinho, né? Quando ele faz lá. E ele veio aqui, beleza, e aqui ele respondeu. Tá? Eu poderia ter feito a mesma coisa, né? Tanto no computador de vocês também. Deixa eu abrir aqui um terminal. Pergunta, professor, quantos R's tem Blueberry para ele? Hã? Quantos R's tem em Blueberry? Ele vai errar. Vamos ver, depois pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu dar só aqui, deixa eu abrir o guardo. Não, eu vou deixar branquinho aqui porque está na minha máquina, só para não confundir. Espera um pouquinho aqui. Mas, boa, eu vou perguntar assim, legal. O Llama Run Llama 3.2 3B. Vamos dar o verbose aqui só para botar, para a gente lembrar do. Esse verbose aqui é só uma opção que você tem para ele dar a estatística no final, tá?
Lá nesse outro aqui não tem, tá vendo? Ó, nesse aqui a gente não tem estatística aqui. Tá? Aqui ele vai vir aqui, tá vendo? Ele me dá na linha de comando e eu posso vir aqui e fazer a mesma pergunta, né? Tá? Aí, capital do Brasil, Brasília, ó, só para ter uma ideia. Então, na minha máquina, esse cara roda com 56,13 tokens por segundo. Aí demorou um segundo para fazer essa resposta. Vamos perguntar lá qual. Não, quantos R's, né? Quantos R's tem a palavra strawberry? Tem apenas um R. É interessante porque ele não soletra a sílaba. Todos esses modelos foram treinados com tokens. Esse é o grande problema. Por isso que ele tem problema. Ele tem dificuldade de fazer conta, ele tem dificuldade de fazer isso. Alguns modelos maiores, eles já, na verdade, o que eles fizeram na hora que eles fazem o fine tuning, eles já meteram essa do Strawberry, que é meio clássica, né? Mas é difícil você conseguir que ele responda que são 3 R's aqui. Impressionante. Por causa que ele trabalha com token, lembra? Na verdade, ele vai gerar tokens de saída por probabilidades. E aí Sabe como sabe como que eles arrumaram isso? O ChatGPT lá, esses grandão aí? É. Eles pegaram o Python e fizeram um count de R na string. Então, não, mas exatamente. Mas o que é isso? Isso daí é o que a gente chama de function calling. É parte do nosso curso que a gente vai mostrar que essa é uma maneira, porque isso daqui não deixa de ser uma alucinação ou erro, etc. Então é um lance de você, como é que você minimiza isso? Você começa a chamar funções. Por exemplo, eu perguntar aqui, é clássico, né? Se eu chego para você aqui e pergunto, por exemplo, acho que eu tenho um exemplo lá, quantas medalhas olímpicas o Brasil ganhou em 2000, a última Olimpíada? Nossa. 2023, né? Da Olimpíada? Foi ano passado? 22. 24. 24, né? Tá vendo o que acontece? Olha lá, ele não tem informação, certo? Não tem informações do que aconteceu, né? Nas Olimpíadas de Verão de 2024, né? Por quê? Porque ele teve o corte dele foi dezembro de 2023, certo? Por quê? Lembra quando eu expliquei como é que é feito, né? Quer dizer, quando eles foram treinar esse modelo, eles pegaram, a última versão dele, eles pegaram toda a Wikipedia, um monte de informação, desceram informação pra caramba e foram treinando a arquitetura do Llama, né, o Llama 70B, 200B e tal lá, para gerar o modelão. Depois eles fizeram o quê? Pruning, para chegar nesse pequenininho. Mas a base foi do grandão que foi feito em dezembro. Então ele não tem informação. Aí nós vamos ver que a gente vai usar artifícios, por exemplo, de repente, o que eu faço? Eu vou fazer ele trabalhar com Python, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, vai ver na aula de hoje, vai começar a trabalhar com Python com ele, que eu vou fazer assim, olha, se informação, por exemplo, foi informação a partir de 2024, por exemplo, ou diz, não sei, é o que ele fez aqui, ó, não sei, tá certo? Ou eu vou na internet e busco, por exemplo. Ou eu tenho algum CD, eu posso fazer um que a gente chama de RAG, eu posso ter uma informação local, se é um assunto específico. Né? Então, isso são técnicas que a gente vai ter que fazer para quê? Para fazer o nosso modelo funcionar de uma maneira melhor. Tá? Mas então, é importante que vocês façam isso, tá? É importante que vocês abaixem, né, o modelo para a máquina de vocês, né? Porque primeiro a gente vai fazer os testes que a gente for fazer no Raspberry, você pode fazer aqui. A única diferença vai ser o quê? A hora que eu estou fazendo aqui, né, que eu estou dando 48, 50 tokens, óbvio que vai ser muito mais lento, lembra? Vai ser, então, acho que em torno de 5, né? 5 tokens por segundo, que acho que eu mostrei na aula passada. Vou fazer de novo aqui agora. Tá bom? Mas só para a gente lembrar. Vamos voltar aqui. Então, legal. Instalei na máquina, tá certo? E, por exemplo, esse modelo que eu acabei de fazer, que eu acabei de baixar, é o Llama, né? O 3.23b. E ainda acho que é um modelo que é uma caixinha de ferramenta boa para a gente trabalhar. Né? Apesar dele ser um modelo do ano passado, né? Mas ele trabalha super bem nesse modelo, funciona
ele é um modelo capaz, é um modelo que está funcionando bem legal. Ele foi lançado em 2024, né? Mas ele ainda é um modelo bem atual. Pode ser que ano que vem já tem que mudar outro. Tem outros, o Gema 3, eu até atualizei o livro. Tem o Gema 3, que é o 3N também, são modelos legais. Mas eu ainda acho que esse modelo é um modelo bem completo. Então, por exemplo, você entra com o teu texto, só que só para dar um resuminho, né? Aí ele faz o que a gente chama de tokenização, lembra? Né? Ele vai pegar cada palavra, né? Entre aqui, explique, quanto computing, ele vai ele vai quebrar isso aqui em tokens, né? Explain, deve ser explain in, deve ser 2 tokens, 3 tokens, 4, 5 tokens aqui. Ele pega esses tokens, né? Ele vai criar um ID, no caso ele vai ter um ID, ele tem 128 mil IDs, por quê? Porque esse vocabulário dele tem 128 mil tokens, então cada token é um ID, 0, 1, 2, 3, até 128 mil, tá certo? Ele pega esses IDs, vai fazer o embedding. O que era o embedding, lembra? Ele vai pegar cada um desses numerinhos, que são cada um token, e vai transformar isso num vetor, no caso aqui de 3.072 dimensões, né? Cada um desses vetores, né? E aí esses vetores, por quê? Porque depois ele consegue fazer as relações entre os tokens, né? Aí ele entra no transforming propriamente dito, né? Esse modelo de transforming, então ele é um modelo lá, ele tem 24 cabeças, né? As cabeças lá de self-attention, né? Ele vai fazer as relações entre as palavras, como é que tá as palavras em relação ao texto, aí ele vai normalizar, etc, 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 tá? Aí uma série de parâmetros aqui, normaliza no final, e no final, né, ele aplica um softmax, lembra? Nessa última camadinha do softmax é onde ele tem lá temperatura, que você vai gerar, se ele vai ficar na temperatura 1, por exemplo, números mais altos, ele vai ficar mais criativo, né? Por quê? Porque você vai distribuir mais as saídas, ele vai poder pegar, as palavras vão estar mais próximas, e uma temperatura próxima de 0, na verdade, ele vai pegar a que tem maior probabilidade de saída, ele vai ficar mais rígido, vai ficar mais engenheiro, né? Menos poeta, né? Então, depende do que você vai fazer. Eu quero fazer uma coisa criativa, a temperatura deveria ser mais alta. Eu quero fazer uma coisa, estou fazendo um cálculo, a temperatura seja mais baixa. E aí tem outros detalhes, como os top P e K, que na verdade, como eu tenho 128 mil possibilidades de saída, né? Porque eu tenho 128 mil tokens, eu falo, não, eu vou fazer aí um top P igual a 5, eu não vou pegar só os 5 mais importantes, né? Naquele exemplo que eu dei para vocês, lembra que vocês podem brincar um pouquinho, que gera as frases, usando o GPT-2, você pode lá no final, você mexe nisso, né? Você consegue ver direitinho, né? As saídas ali. Tá? Só para a gente ter estou fazendo só um resuminho muito rápido, né? Do que a gente já falou rápido na aula passada, porque é importante aqui a gente aplicar. Mas legal. Então, só relembrando, né? Quando a gente vai lá no Llama, né? Eu entro na página do Llama, eu quero baixar o Llama 3.2 3B, ele vai mostrar para mim lá, eu tenho as opções que eu tenho no caso, tenho 1B, tenho 3B, ele até me avisa, ó, esse modelo é um modelo que tem ferramentas, tools, é exatamente o que o Gabriel estava comentando, entendeu? Quer dizer, ele vai poder trabalhar com uma ferramenta, né? Você vai poder montar ferramentas nele, né? Aí eu venho aqui com o Pi, o Llama Run, Llama 3.2 3B, em estrito rigor, o certo seria o Llama Pool, né? O Llama Pool, Llama 2.3B. O pool seria para baixar o modelo. Uma vez que você abaixou, ele fica na tua máquina, né? Fica a tua máquina aí no teu PC, ou seja, no Raspberry, né? Mas quando você faz o run e ele não está na tua máquina, então a primeira coisa que ele faz, eu chamei aqui o Llama Run, tá vendo? Mas como eu não tinha ele instalado, foi a primeira vez que eu instalei quando eu fiz essa cópia aqui, ele vem e fala, opa, pula em manifesto, ele começa a puxar, tá vendo? É um modelo de mais ou menos 2 ponto alguma coisa giga, tá vendo? Ele abaixa o modelo inteirinho aqui, tá certo? E beleza. Perfeito, virei sucesso, ele aparece o nosso aqui para a gente poder rodar o programinha. E aí, beleza, aí é só fazer qualquer perguntinha. Então, vamos fazer lá aqui, ó. Então, esse aqui em branquinho é o do meu computador. Deixa eu abrir outro aqui. Vamos abrir chamar um Grass aqui. Tá? Estou abrindo um Grass. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se já tem. Olha lá, um SSH.
SSH, o nome do meu, o nome do meu Raspberry 5, né? Traço SD, porque eu criei um SD novo para não confundir com o meu 5 que eu tinha aqui. O meu Raspberry, eu tenho um SSD nele, tá? Então, legal. Então, venho aqui. Bacana, ó. Tô aqui, então eu tô aqui no meu Raspberry agora. Tá certo? Aí, se eu der o Llama List, ele vai me rodar todos os modelos que eu tenho instalados nele aqui. Acho que na aula passada eu tinha 2 modelos, que foi o que eu tinha comentado com vocês. Aí, entre a aula passada e essa aqui, eu fiz mais alguns para testar. Então, olha lá, eu tenho o Llama 3.23b tá aqui, eu tenho o Mondrian, lembra? Que faz a parte de imagem. Aí eu baixei também o Gemma, o Gemma 3, 4 bilhões de parâmetros, e o 3N, que E2B, que na verdade também tem 4 bilhões de parâmetros, tá? Tá vendo? Tem os tamanhos deles instalados aqui na máquina, pode ver, ó. Esse aqui foi o que eu baixei nesses últimos dias, e esses dois eu tinha baixado algumas semanas atrás. E aí, legal. E aí eu posso vir aqui, né? Mesma coisa lá que a gente fez, a mesma coisa que eu fiz aqui, esse eu estou na minha máquina, certo? Eu estou olhando, vou fazer a mesma coisa, vou dar um copy aqui. Isso aqui eu estou no meu Mac. E aqui eu estou na minha Raspberry. Tá certo? Ó, tá demorando um pouquinho, porque ele vai baixar, ele não tá baixado na Raspberry, tá baixado no meu Mac aqui. Então ele vai baixar o Llama. Vai baixar o Llama 3.23b. Lá, baixou, né? Apareceu aqui o prompt para mim poder perguntar. A velha e boa pergunta, né? Sei lá, porque eu tô perguntando sempre isso, mas tudo bem. Aí ele vai responder. Beleza. Ó, só para legal, porque já que está aqui na tela, né? Olha só. A resposta basicamente foi a mesma, não necessariamente, às vezes não é igual, mas ele começa a escreve um pouco mais. A capital é Brasília, foi fundada, não sei o quê. Depende, né? Aqui no meu computador deu 56 tokens e aqui deu, né, 6.55 tokens. Às vezes varia, né? 5, né? Olha lá, deu 6 segundos. Aqui, ó, deu 5 segundos para responder, né? O tempo total aqui deu 1 segundo. Então, para vocês terem uma diferença, esse aqui está entre o meu Mac, que é um M1 Pro, né? Para o próprio Raspberry. Tá certo? Então, foi essas coisas que a gente viu, né, na aula passada, né? Poderia usar isso para, por exemplo, para descrever uma imagem, né? Lembra que a gente fez? Se eu pegar aqui, ó, deixa eu tô aqui no meu Mac, eu tô com 2.93 GB de memória, porque ele já tá com o Llama 3.2 instalado aqui, tá? Agora aqui, tá vendo? Vai mostrar a mesma coisa. De novo, o que eu estou vendo aqui, né, é a mesma coisa que eu estou vendo aqui. Só que agora aqui eu estou usando o desktop do Raspberry. Tudo lá mesma chose. Tá? Só vou fazer aqui, só para fazer diferente, eu vou colocar aqui, então, o Llama Run, tá? O Mondrian. Eu não preciso escrever, eu só tenho não precisaria escrever o latest aqui. Ele deve interpretar. Deixa eu dar o verbose, as primeiras vezes, né? Quer ver? Ó, olha a memória, ó. Já foi para 4 pontos, olha lá. A memória subiu. Por quê? Ele está aqui ele está somando os dois. Quer dizer, o Llama ele manteve. Eu estou com o Mondrian rodando aqui, mas não esqueçam que ele também continua rodando. Quer dizer, ele está instalado, preparado, ele continua funcionando aqui. Eu tenho duas instâncias rolando, os dois abaixaram, o Llama controla os dois. Eu escrevo aqui, ele vai me responder aqui. Se eu escrever aqui, ele vai me responder o Mondrian. E o Mondrian, ele é péssimo para responder pergunta, porque o modelo que ele usa é o modelo Phi2, já bem antigo, né, bem ruinzinho, só entende inglês, tá? Mas seria ótimo, por exemplo, porque eu posso describe the image. Por exemplo, eu tenho uma imagem aqui no meu desktop, tá? Ó, tem uma imagem aqui, ó.
Se eu clicar nela, ó, eu tenho uma imagem que eu tirei aqui quando eu fiz aula para vocês, eu tirei da minha bancada aqui, né? Essa imagenzinha aqui, tá? Eu posso vir aqui, ó, copy paste dela. O paste tem que ser completo, tá? Então, ó, describe the image. Vou botar aqui no botão direito, paste. Aqui, ó. Describe the image, home, mjrovai, desktop, cap image, tá? Então, ó, ele vai começar a tentar, ó, lembra lá, ó os processadores para onde foi, né? Tá aqui, ó, tô gastando 5 GB de memória, 5 GB de memória, quer dizer, dentro dos meus 8, né? Não estou usando nada do swap aqui, tá? E ele tá lá. Ele vai demorar em torno de 1 minuto para fazer isso. Vai demorar muito mais, é o tempo que ele vai analisar a imagem. Enquanto ele faz aqui, ó, enquanto ele está fazendo, deixa eu voltar aqui na apresentação, né? Então, o Mondrin, ele é um outro tipo de modelo, só para lembrar, né? Ele tem uma parte que a gente chama de Vision Encoder, que ele chama clip, é o tipo de cabeça de codificação, que basicamente o que ele faz, ele pega a imagem e corta ela em pedacinhos, tá? Em chunks, e na verdade ele é treinado para ele aprender cada chunk o que é, tá? E aí ele passa para o modelo mesmo, que é o modelo Phi2 de 1,4 bilhões de parâmetros aqui, tá? Inclusive é interessante porque ele tem só o encoder que ele usa aqui, o embedding, um vetores de 1000. E aí eu tenho que transformar em vetores de 2000, 2048, para ele poder ser entendido, né? Porque esses caras só entendem em vetor, né? Só matrizes, tá certo? Então eu tenho a imagem aqui, isso é um exemplo, né? Eu tenho a imagem aqui, um gatinho aqui. É uma imagem de 338 por 3. O primeiro clipe que ele faz, ele vai quebrar isso em patches de 16 por 16, tá certo? Vai criar os vetores de 1000 dimensões cada pedacinho desse daí, como se fosse um token. Só que em vez de ser token no pedacinho, só que transforma em vetor, acabou. É igual palavra, tá? Aí ele tem o projector layer, que é exatamente, quer dizer, para ele vai fazer uma projeção de 1000 para 2000 dos vetores, né? Aí ele vai trazer tanto o visual quanto o texto, né, da pergunta, concatena isso aqui, passa pelo Phi, tá certo aqui, que é um modelo de linguagem com 32 layers, né, de self-attention, e tem a resposta, um gato sentado no sofá, tá certo? Então, quer dizer, basicamente, o processo é muito parecido, só que ele, em vez de usar tokens, ele usa chunks de imagem, foi treinado para isso, tá? Fui lá, abaixei no Mondrin a primeira vez, e aí eu posso fazer perguntas, né, como eu acabei de fazer aqui. Então, olha lá, fiz a pergunta da imagem, deixa eu abrir a imagem para vocês lembrarem aqui, ó. Deixa eu botar aqui a imagem. Deixa eu botar a imagem aqui. Né? Então tá aqui a imagem, tá? Olha lá. A imagem mostra uma mesa verde com vários itens, um microfone preto no centro da mesa, enquanto uma caneca branca com faces negras. Você pode ver as faces aqui negras da caneca. Então, ele foi descrevendo a imagem, que legal. E outra coisa bacana, que eu posso vir aqui e perguntar, né? Who are the faces in the movie? Né? Eu pergunto, de quem que são essas faces que estão aqui? Olha lá, ele está trabalhando. Em geral, ele não vai demorar tanto, mas olha, ele já escreveu, ó, olha só. Olha só, as faces na caneca são as dos Beatles. Uma referência à popularidade, não sei se, né? Viu que legal, né? Ele falou 2 mouses em cima. Ele deve ter visto aqui essa parte preta aqui, ó. Ah, não, ou ele achou que isso aqui era um mouse, isso não tem jeito, né? Ele acertou, deixa eu ver. Ele falou que o microfone é preto, né? O branco, tá aqui, ó, dois mouses. Um tá localizado próximo do lado direito e outro perto do bottom left corner, né? Interessante. Vamos ver uma coisa aqui. Vamos perguntar então o seguinte, ó. What are the colors of the mice? Né?
Um é preto e o outro é branco. Ah, então ele está achando que isso aqui é um mouse, ó. Tá vendo? Ah, sim. Tá? Ele está achando que isso aqui é um mouse. Pode ver, um é preto e um é branco. Né? Não é um negócio touch que o senhor tem? É um touch, é. É um touch. É, tá meio certo. Mas eu não sei se... Não, ele não deve ter feito essa relação, não. Eu acho que... Não fez, não. Foi engraçado isso. Não, eu acho que como ele viu ali um pedaço de dedo, Ele achou que era um mouse. eu acho que ele achou que era um mouse. Então, eu até não sei se era isso ou podia ser aqui essa parte de trás aqui, né? Mas acho que não. Acho que, pelo visto, como ele falou que é branco, ele achou que só que era um mouse. Não, esse é um problema, assim. Esse, assim, é um modelinho. Você viu que ele é 1 minuto ele demorou, né? O primeiro aqui nessa, demorou 1 minuto, ó, entre ler a imagem. O que demora mais é isso aqui, ó, 50 segundos foi para ele chama de prompt evaluation. O legal é que de qualquer maneira você consegue fazer perguntas em cima daí e faz rapidinho. Em 5 segundos ele respondeu. Então ele demorou mais para carregar a imagem. Essa imagem eu fiz ela é 512 por 512 porque eu usei o próprio, eu fiz com o Raspberry, né? Então, eu dá uma otimizada e tal. Eu acho esse modelinho Mondrian bem legal. Olha, e eles vai lançar agora, essa é a versão 2, foi lançada no começo desse ano, acho que março ou abril. Vai lançar 3 agora. Não sei se eles devem, talvez eles melhorem. Eles vão melhorar aqui. Você acha que esse é o melhor no mercado? Você acha não. que esse é o melhor? Não é que... Olha, o mercado. Que eu digo um mais levinho, sabe? Então, dos levinhos, é o que eu estou achando mais legal. O Gemma 3, ele é muito preciso, mas ele é de 4 bilhões de parâmetros, ele demora 4 minutos. Outro muito legal eu até mostro aqui no livro, você vê aqui no Small Language Models, né, aqui no livro, ó. Tá? Então aqui no livro, tô falando... isso eu nem comentei, mas só para repetir. O meu Raspberry, ele tá com Active Cooler. E vocês receberam aí, né? Também com... Não é o ativo, o cooler, mas tá com cooler. Eu acredito que tenha também o dissipador. Vocês receberam aquela em vermelhinho, né? Caixinha, que é original da Raspberry. Porque ele esquenta pra caramba. Tá? Eu não chamei... Depois a gente pode fazer outros testes. Mas vocês vão ver, ó, ele está com 40, ele tá com 49, 50, né? Eu estou com 22 graus aqui no meu escritório, na minha oficina. Ele está aqui com mais ou menos com 50, que é a temperatura do Raspberry. Está ligado o ventilador, né? Quando a gente faz a pergunta qualquer aqui, né? Preciso fazer uma pergunta de novo aqui, né? Ele já foi para quase 60 lá, entendeu? Ele sobe super rápido. E se você se você demorar mais, quanto mais demora, ele vai subir aqui para 70 graus, porque eu estou com o cooler, 75. Sem o cooler, ele vai chegar perto de 90 e vai desligar, e vai travar. Tá? Então, isso é importante. Tá bom? Queria comentar aqui. Legal. Bom, aqui, essas perguntas que eu tinha feito para vocês. Vocês podem fazer a mesma coisa aqui, é só arrastar a imagem para lá, dar um copy and paste. Tá? Aqui também, nesse carinha aqui, vai funcionar também, tá? Eu posso dar um copy na imagem, passar a imagem para cá, chamar o Mondrian aqui, tá? Então, na tua pergunta, era que tá os modelos, os small modelos. Tem uns videozinhos legais aqui no livro, se vocês quiserem dar uma olhada, depois é legal. Aqui está o Llama, o par do Llama que a gente está fazendo, né? Eu atualizei esse ontem. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui, eu peguei e estou usando o Gemma 3. O Gemma 3, ele tem Vision também, tá vendo? Ó? Aí eu fiz a mesma coisa, só eu fiz, dá um caption para mim nessa imagem. Aí ele até já borboletou aqui, né? Olha, gerou concepções, short and sweet. Let It Be Coffee Time, Recording with a Touch of the Beatles, Groving. Interessante que, na verdade, ele fez uma interpretação da imagem, viu que eu tinha microfone aqui na imagem e tal, porque eu estava realmente fazendo. Eu botei esse microfone aí para fazer uns testes com transformação de áudio em texto, para botar para vocês, né? E interessante, aí ele fez, eu estava descrevendo, ou gozado, né? Hope John Lennon doesn't mind me drink this. Enfim, o lado interessante então, esse modelo, ele é muito, muito melhor. Né? Você vê que ele foi muito mais espirituoso do que o outro, ou fez mais coisas. Eu posso descrever, ele vai descrever com muito mais detalhe.
Só que tem um problema, ele levou 3 minutos e meio para fazer, enquanto o outro levou 1 minuto, 50 segundos, 60 segundos. Entendeu, Gabriel? Esse Gema 3, que foi lançado agora, alguns meses atrás, ele é um excelente modelo, mas ele é muito mais lento. O mesmo do modelo, que é o Mondrian, né? O Lava Fi 3 também. O Lava é um modelo super bom, né? É um modelo, aliás, escrevi errado aqui, tá faltando um L. Então, perdão. O Lava é um modelo super bom para descrição de imagens. Em geral, é um modelo grande. E aí eles retreinaram em cima do Fi 3 da Microsoft, né? Isso também no começo desse ano aqui. E ficou bacana, ele é um modelo bem legal, ele funciona bacana, mas é o mesmo problema. 4 minutos para responder. Ele é mais lento que o outro ainda, tá? Mas em geral ele é bem mais preciso. Então, ou seja, respondendo para você, né, aqui, qual você vai usar? Você vai usar, se você não tiver problema de tempo e estiver usando talvez você está fazendo um trabalho com o seu Rubik Tree, né? Que ele é mais poderoso. Talvez você possa usar um modelo maior, se você não tem problema de latência, né? Ok? O problema mesmo é rodar NPU nas coisas aí do Rubik, né? Que aí eu preciso ver como é que faria certinho. Então, eu acho que você, na verdade, eu acho que você vai. Já tem gente que já transformou os modelos para rodar nele, viu? Mas então, e outra última coisinha que eu tinha comentado na aula com vocês, né? É que vocês podem ir lá, por exemplo, o Olhama List, né? Para você listar os teus modelos. E quando você põe o Olhama Show, isso é legal, o Olhama Show, porque, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Deixa eu dar um buy aqui, eu saio disso aqui, né? Eu vou sair daqui, deixa eu dar um clear. Tá? Então, se eu der aqui, ó, Olhama Show, né? Lhama 3.2 3B, ele vai me dar, tá vendo, as características do modelo. Esse é um modelo baseado na criatura do Lhama, porque ele veio do Lhama, né, do grandão, 32 bilhões de parâmetros, tem uma janela de contexto de 131K, é o tamanho, lembra a janela de contexto? Né? Lembra lá do bot lá que a gente fez, né, que eu tenho uma aula que eu expliquei o Júlio Verne bot, né? Lembra? Lá a janela de contexto era 120 caracteres, né? Que era uma frase, né? Aquela janela de contexto, 120 caracteres, umas 20 palavrinhas aí, né? Aqui eu tenho 131 mil tokens, é a janela de contexto, né? O meu tamanho do embedding, quer dizer, cada vetor, cada token, ele vai ser vetorizado, né? Ele vai ser vetorizado aí com um vetor de 32 mil dimensões. Lembra lá quem lembra quanto que era a dimensão lá do Verne Bot? Vocês lembram? Alguém assistiu a aula? Acho que vai ter sido, né? Qual a dimensão do quê, senhor? Qual que era o tamanho do vetor que eu usei lá no bot para fazer cada um dos caracteres para transformar num vetor quando eu treinei aquele RNN para ele poder gerar texto? Eu acho que era 256, eu acho. Né? Eu acho que eu peguei cada letra, cada caractere, transformei em 256, um vetor 256, que era o embedding, e aí aquilo era a entrada do meu treinamento do modelo RNN, e aí gerou aquele texto, né? Para gerar texto. Né? Acho que é. Eu não lembro, acho que é isso mesmo. Eu acho baixei o vídeo na internet. Eu não assisti, eu baixei pela internet o vídeo, nem assisti pelo portal, não. Não, acho que é divertido, vale a pena, porque eu tento fazer ali, eu acho que sabe o que é legal? Porque como eu tenho um notebook, eu fui aquilo lá é de 2000, olha, na verdade aquilo é baseado num blog do Carpati de 2015, cara, quando ele, não existia Transformer ainda, eles estavam, tudo era feito, o RNN era e ele estava mostrando como gerar texto, né? E o que acontecia é que quanto mais preciso, maior era a janela de contexto para você fazer o treinamento, né? Então, quer dizer, então lá eu usei 256 dimensões para cada um dos caracteres para mim para fazer o vetor. Então ele era um modelo que na saída eu tinha era 123 caracteres, né? A, B, C, 1, 2, 3, tal. E aqui eu tenho acho que eu mostrei há pouquinho para vocês ali atrás, acho que é 128 mil tokens, né? Que é 128 mil tokens, é o tamanho, a quantidade de tokens que eu tenho, né? Nesse modelo.
Então, legal. Né? E importante, ó, a capacidade completion, porque de completar, porque na verdade ele vai gerando palavras, ele é um gerador de palavras, né? Por isso que ele responde, e ele foi depois fizeram um fine tuning para ele ser um chatbot, fazer perguntinhas, perguntas e respostas e tal. Mas o importante é que ele também tem a característica de tools, ele foi retreinado, o fine tuning dele, para ele, inclusive, vamos dizer, entender que o uso de ferramentas, né? Que é o caso que o exemplo que o Gabriel comentou. E ele não consegue achar o número de R's, mas eu posso fazer um programinha em Python para fazer isso. Tá? A gente vai ver isso daí. Tá bom? Isso é importante. Então, mesma coisa. Se eu posso vir aqui fazer para o Mondrin, por exemplo, né? O modelo ele vai mostrar que a arquitetura é FI2 da Microsoft, é um modelo de 1,4 bilhões de parâmetros, janela de contexto em 2048, o tamanho do embed em 2048, são coisas distintas, né? Quantização 4 bits, né? E o projetor aqui, na verdade, é a parte de vídeo dele, né? Então ele vai usar, que é a arquitetura Clip, né? E ele tem um embed em 1152, ele vai transformar essa saída, ele vai projetar ela para 2048 para ficar compatível, porque primeiro faz a parte Clip, que é entender a imagem, depois ele manda os vetores da imagem, né? Lá e o texto, os dois juntos, e o FI vai olhar essas duas coisas e vai gerar o texto lá. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, isso é importante. Né? Esse cara importante, ele tem o tools, tá certo? Então, ele é um modelo que trabalha com ferramentas, e esse modelo é importante que ele trabalha com visão. Perceberam? Então, é legal. Esse show mostra isso para a gente. Tá bom? Basicamente, isso aí era a aula passada, que eu fiz essa revisão para vocês agora, antes da gente entrar na aula mesmo, né, de hoje, que eu queria trabalhar com vocês, que é para a gente já começar a trabalhar com Python, que acho que é a parte mais legal. Tá? Pessoal, dúvidas nessa primeira parte da aula? Alguns de vocês já começaram a mexer com isso? Alguém conseguiu instalar no Raspberry? Ou na sua máquina? E brincou um pouquinho Eu com o problema? já consegui terminar já brincar com os modelos no lab, tudo certinho. Ah, bacana. Legal. Não é muito difícil, não. Não, é fácil. É fácil, não. Mas é legal. Esse que é bacana, Rodrigo, porque meio quebrar uns paradigmas, sabe? É fácil, é tranquilo, e o que nós estamos falando aqui de inteligência artificial não é fazer perguntinha para o ChatGPT, é entender o negócio, depois a gente faz esse cara trabalhar para a gente. Cara, acabou de sair agora, umas semanas atrás, eu vou deixar para vocês aí, por exemplo, tem um paper fantástico da NVIDIA, cara, focado em SLMs. Para eles, SLM é qualquer coisa abaixo de 10 bilhões de parâmetros. Ou eles até falam mais genericamente aquilo que roda na máquina que você tem, aquilo que roda no teu hardware. Então, se você tem um Jetson Nano de 16 GB, você vai rodar, talvez, bacana, um 10 bilhões de parâmetros, quantizado em 4, 12, né? No nosso Raspberry, em geral, nós vamos trabalhar até modelos de 4. Se eu botar um modelo de 7 bilhões de parâmetros, 8 bilhões, ele vai rodar. Só que vai gerar um token por segundo. Então, não tem muito sentido, né? Em termos práticos, só se você não tiver uma aplicação que tempo não é problema para você. Aí você quer, de repente, eu quero um modelo melhor, que eu vou rodar na máquina, e eu não tenho problema de tempo, eu vou demorar horas para ele responder para mim, legal. Beleza. É o compromisso seu. Tá bom?